Olá, sejam bem-vindos a mais um Nativíssimo. Sempre tem uma conversa boa por aqui, né? Dessa vez, como você já viu aqui embaixo, a gente não precisa fazer suspense, eu vou conversar com o ator Ari França, que tem histórias muito legais. Eu quero investigar um pouco como é que é a vida do ator, com quem ele trabalhou, histórias curiosas, entre tantas outras coisas que ele vai contar como nunca contado antes, será? Mas antes, eu quero dizer que você é uma pessoa muito bem-vinda por aqui, viu? Você que escuta a Nativa já no rádio, acompanhe a gente aqui na internet também. Se inscreva no canal para acompanhar conversas onde a gente não precisa ficar preso no tempo. No rádio você sabe como é que é, né? Toda hora tem alguém, vai pro intervalo, toca aquela música. Aqui a conversa é mais solta. Se inscreva e já deixa o seu joinha na confiança que, ó, garanto que vai ser muito legal, viu? Muito prazer, eu sou o Noah e ele já está aqui muito bem vestido. Ari França, bem-vindo! Tudo bem, você vestir a camisa. Caramba, que legal, cara. É a primeira vez que um convidado chega e fala, não, eu já quero uma camiseta da Nativa. Gostei. Eu faço questão, Isso é muito bom. Vocês são tão, assim, nativos, animados, e eu quero pegar essa energia. Muito legal. A gente vai falar sobre um bocado de coisa aqui, mas o verdadeiro motivo que eu te chamei para vir pro Nativíssimo é porque eu quero saber de perto se você é um cara tão legal quanto os seus colegas dizem que você é. Eles falam? Eles falam coisas muito boas. Dizem que você então já é caiu um cara... o Pix, né? Não tem Pix, não. Pelas coisas que eles contam, é porque você é um cara muito gente boa. Afinal de contas, isso já deu para se mostrar pelo tempo. Quantas décadas de carreira já? Eu estreiei em 81, já 43 anos, que coisa, né? Eu fico besta quando eu falo isso. 43. Como o tempo voa, né? Parece que foi ontem e ao mesmo tempo parece que faz muito tempo. É uma coisa estranha tempo, né? Muito estranho. Quando você começou porque você quis ou na carreira artística você foi levado quando você viu, você já estava dentro? Mas B. Quando eu vi. A carreira artística tem dentro. isso, não tem? Acho que a carreira artística, ela depende muito do caboclo. Acho que cada uma é de um jeito. Tem gente que às vezes ganha uma, sei lá, você lembra da Miriam Rios? Lembra uma pessoa que... Miriam Rios é uma atriz que ganhou uma... depois ela até casou com o Roberto Carlos. Ela ganhou alguma coisa num programa dele, né? Que depois ela... De vez em quando acontece de uma pessoa se projetar. Hoje em dia é muito fácil isso, por causa das redes sociais, né? A pessoa se projeta, ganha uma projeção e ganha um papel. E como ela está em talento, né? Na minha época, que a internet era... inexistente, né? Eu ia falar. Não era nem mato, era um caminho fechado, né? Não tinha, né? Então, as formas de começar, mesmo assim, eram muito variáveis. Uma pessoa achava o seu talento cedo. Eu achei, depois de muito tempo, depois de tentar tudo, até tinha um diretor antigo que dizia que o teatro as artes, o teatro é uma espécie de terreno baldio, a pessoa deu errado em tudo, ia pro teatro, ficava meio pé da vida falando essas coisas. Não sei, eu acho que sim. Talvez porque a gente experimente um monte de expressões, de modo de viver, e aí acaba nesse terreno baldio, que é incrível. Você acha muita coisa num terreno baldio, né? Pode até chegar desse jeito, mas para ficar tem que lixo, querer. Né? Mas tem que ter talento depois para ficar. Você pode até chegar por esse meio, mas para continuar, aí precisa de esforço, precisa de dedicação, muito estudo, né? Muita paciência também. Porque essa profissão, ela recebe todo mundo, mas depois ela exige tanto, mas ela é tão boa nesse aspecto de você tá em cena, de você ser reconhecido na rua, de você se mostrar capaz de contar uma história. Isso é tão bom, né? Fazer o que os nossos ídolos fizeram conosco, de repente você tá ali no lugar deles, né? É uma grande honra, eu acho, sempre. Eu sempre penso isso quando eu estou em cena. Eu falo, eu estou no lugar dos caras que me encantaram a infância e a adolescência. Então, eu tenho que fazer, eu tenho que honrar esse lugar. Isso é muito legal, é um respeito pelo teatro, né? Pela profissão. A gente falou de internet e falou de teatro aqui. Eu vejo... Eu não sei, é uma impressão, você pode até me falar melhor, já que tem experiência tanto na televisão quanto no teatro. Os mais jovens, às vezes eu percebo quando estão na televisão, que eles estão muito preocupados em fazer o stories, de mostrar como é que é o camarim, como é que é aquilo ali, e às vezes acaba se desvirtuando um pouquinho do que está acontecendo, que o principal é contar uma história. Essa é a razão principal. O trabalho do ator precisa de concentração e de observação ali. Como é que está isso na sua visão? É muito difícil
eu procuro não generalizar, porque eu já vi de tudo nessa vida. Coisas que funcionam para determinadas pessoas e coisas que não funcionam para determinadas pessoas e coisas que funcionam para... Então, se para ele tá bom fazer um story, divulgar isso, é uma coisa boa, atrativa, porque nós todos vivemos disso, né? Hoje em dia, não adianta você ir contra essa máquina poderosa que é a rede social, né? Eu não vejo como a gente vai prescindir disso. Então, agora, o que você vai ter na cabeça a hora que você está em cena é uma outra questão. Ela independe de quanto tempo você gasta ou não na rede social. Eu gasto muito tempo, mais do que eu gostaria na rede social. Então, tento reservar um tempo para encher a minha cabeça de coisas com um pouco mais de conteúdo. Você fica muito tempo na internet. O que você gosta de consumir quando tá na internet? Fora pornografia? Fora aquele site vermelhinho. Os sites Me vermelhinhos. falaram que tem, eu não sei. Me falaram. Mas é bom, economiza dinheiro, economiza tempo, sabe? Tudo que você precisa é uma caixinha de Kleenex. Tem ali. O que tem? O que você gosta de consumir? Eu gosto principalmente de ver série, adoro ver séries de policiais, assim. Eu sou um comediante que raramente, quase nunca vê comédia. Eu não é, hoje em dia, não é minha droga de escolha. TV aberta eu vejo pouquíssimo, não vejo novelas, não tenho paciência mais. Eu tô com essa mesma impaciência de todo mundo, de controlar, né? Mesmo quando elas vão mas eu acho que o tempo das novelas, né? Eu tô com essa mesma ansiedade de todo mundo de ver umas histórias curtas, né? De ver umas histórias... Eu tenho essa premência, mas eu sempre fui uma pessoa ansiosa. Isso passa para as coisas que eu consumo, né? Mas eu gosto muito de ler, por exemplo, né? Baixo bastante livros no Kindle. Kindle é aquele livro digital, né? Que Kindle a gente compra o livro, ele parece um tabletzinho, e aí a gente compra o livro no instante ele tá ali, né? E você leva numa biblioteca para qualquer lugar do mundo onde você estiver indo. Né? Exatamente. Eu gosto muito disso. Eu sinto que é o meu tempo, independente de tudo, é a última coisa que eu faço. Quando eu estou em casa, à noite, que eu falo assim, agora chega de série, vamos para a cama ler um pouco. Não é para provar nada para ninguém, simplesmente é um lugar que eu me acostumei a ficar e não é para dizer, eu leio ou deixo de ler. Não, é um lugar onde sempre, desde que eu entrei pela primeira vez, quando eu tinha 8 anos, numa biblioteca, sem querer, no Sesc, lá de Bertioga, que eu descobri, né? Hoje eu penso, mas eu que era pequenininho, que eram corredores imensos, com livros imensos. Até o teto. Até o teto, né? Eu que era pequenininho. Eu lembro que foi uma experiência muito forte. E meus pais não eram de ler nem nada, mas engraçado, foi um hábito que eu adquiri sozinho. E era um bom hábito para solitários, né? Eu sou uma pessoa que tende você está falando da vida do artista, né? Eu sou uma pessoa que tende a ter a sua solidão, assim. Mais solidão ou mais solitude, hein? Pois é, acho que solitude e solidão, eu não sei bem a diferença. Às vezes me parece até que eu reúno todo mundo que eu queria ver no fim de semana para depois ficar o resto de semana, a semana inteira livre, sozinho. Pronto, já socializei, já cumpri meu objetivo, tá aqui, ó, não tô isolado. Eu tenho um pouco, até tenho que me controlar, eu tenho um pouquinho de misantropia, mas não é falta de amor, não. Não é falta de empatia, não é nada, não. É temperamento. Agora, você que está assistindo a gente, se não lê faz tempo, eu sugiro que você comece escolhendo um livro menor que você gosta. Escolhe um tema que você vem. Você vai descobrir uma coisa fascinante. Se você também tem ansiedade, o livro, principalmente o livro físico, você vai ler ele todinho e em nenhum momento vai ter um anúncio subindo no meio da página gritando vem pro Magalu, vem pro Magalu. Nada, nada. É fascinante. E ele tem a coisa da... Mas, aliás, um beijo pra dona Luísa Trajano, se ela quiser anunciar aqui, eu queria dizer que temos espaço. Aqui tem anúncio, tá? Pode. Contamos com ela, sempre. Mas também tem a leitura, ela tem assim, isso de você acaba sendo o produtor da história. Você imagina a personagem, porque a série, mesmo o cinema te dá tudo mastigadinho, né? Sempre, independe se o filme é bom ou ruim.
Mas eu acho que é o exercício da imaginação através da leitura, que é você imaginar um personagem, você vesti-lo, você fazer a direção de arte, sabe? Você prestar mais atenção nesse ou naquele detalhe, né? Isso é uma coisa, é um exercício tão fascinante que eu fico besta de mais gente não perceber como isso é bom. É verdade. Como isso é bom, porque ensina uma pessoa a ser criativa, a ficar inquieta, mas no bom sentido, né? Aham. Mas eu imagino que talvez você goste também de desenhos animados. Gosta de desenho animado? Você tem o perfil de quem gosta daquelas tiradas rápidas, resolvidas. Sim, Aliás, as suas soluções de improviso tem muito disso, não tem, não? Como é que é? As suas soluções de improviso tem isso, não tem? O que você gosta de desenho animado? O meu grande mestre foi e sempre será o Pernalonga. Porque ele é uma espécie de Macunaíma, uma espécie de malandro americano, né? Onde ele sempre se dava bem na rua e sempre escapava de tudo. Então, esse tipo de malandragem e esses personagens malandros, né? Eles são grandes filósofos, são os filósofos da rua, né? Então, o Patolino, todos aqueles da Warner, eles mostravam que, às vezes, você se faz de bobo, né? E às vezes você até fica de bobeira, mas é só para ficar com a vida mais leve. Mas você é bem malandro. Essa malandragem é a escola dos desenhos animados para mim. Eu acho que eles altamente complexos. Mas aí eu acho interessante que a gente entra na parte do humor que tem os desenhos animados e que tem o humor na vida. O humor na vida ele é interessante porque você tá vendo um desenho animado, mas você nem pensa que você tá analisando como é que você acha a história do malandro que tá levando vantagem sobre o tonto, assim, mas você tá aprendendo um pouco sobre aquilo, né? Subliminar. Ih, como é que fala? Subliminarmente? Muito bom, parabéns. 50 pontos, aê! Aê! Não, você tá só se divertindo, que nem na comédia que eu tô fazendo, não é puxando não, mas na comédia que eu tô fazendo, tudo depende de quem assiste, né? Qualquer coisa, né? Não estão falando hoje em dia, na física, que o observador modifica a coisa observada? Dá o tempo de Einstein, né? Depende, na verdade, do observador. Tá aquilo ali, mas depende. O trem tá andando ou tá parado? Depende. Você tá dentro do trem ou tá fora do trem? Exatamente. Você tá correndo na velocidade dele também, aí ele vai parecer que tá parado. Se é um carro do lado acompanhando, então ele não se move. Uma comédia, às vezes, pode parecer uma coisa tola, mas existem comédias tolas, não é o caso da minha, graças a Deus. Você percebe também de uma forma bastante imperceptível, vamos dizer assim, que ali tem uma grande lição sobre malandragem, sobre essa coisa de você querer parecer o que não é, o quão ridículo isso é. Porque o que o humor faz? Ele coloca a sua seriedade num lugar de profundo ridículo, né? É uma coisa que às vezes eu mesmo tenho que me lembrar quando estou me levando muito a sério, né? Às vezes a gente mesmo, os próprios palhaços, esquecem essa lição. É verdade. A comédia que ele está falando, que ele está apresentando, está em cartaz no Teatro Procópio Ferreira. Ele está do lado de 3 grandes colegas no palco, chama Uma Ideia Genial. Ele está com Suzy Rego, maravilhosa. Que já esteve aqui. Que já esteve aqui. Ou virá para cá. Dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo. Tá com a Zezé Barbosa, espetacular, gente. Que querida. E o nosso querido Cássio Gabus Mendes, né? Me conta um pouco da história da peça de vocês. Sim. É uma comédia de situações rápidas. De situações rápidas. Eu tenho, inclusive... para vocês entenderem, o Cássio, ele quer fazer uma prova com a esposa dele, ridicularizando o amante. Então, o que é que ele faz? Ele contrata uma pessoa parecidíssima com o amante para chegar em casa e fazer um papel ridículo, para que ele seja, como fala, desacreditado, para que ele seja ridicularizado e ela desencane desse talvez amante, na verdade é amante mesmo, só que eles estão meio começandinho, a gente não fica sabendo direito. Mas aí ele contrata um sósia, só que o sósia é um verdadeiro bobo, um cara meio atrapalhado que sou eu, né? Você é o sósia. Eu sou o sósia, o Cássio é o cara que contrata e a Suzy é a esposa supostamente que o trai, né? Não, ela o trai sim. E a Zezé é uma vizinha que entra e desavisada vai tecendo a própria história que ela quer, mas ela
tece uma outra história. Uhum. Então, as soluções são muito rápidas, porque esse cara depois, ele tem um irmão que ele põe, porque vai consertar um vazamento lá no apartamento, porque está acontecendo isso ao mesmo tempo que eles estão querendo encenar essa comédia, ele põe um irmão, só que o irmão é gêmeo, o irmão sou eu que faço também. Você então também eu faz. tenho que ser esperto o suficiente para entrar. Então, para quem viu o Irmã Vap há muito tempo, que tinha uma brincadeira com troca de roupa, com o Nanini e o La Torraca, a peça é bem Com assim. muito tempo em cartaz, um clássico do teatro brasileiro. Então, a peça tem um pouco isso também. Depois eu entro com outros personagens também, né? Eu faço também o verdadeiro amante que acaba chegando na casa porque ele supostamente deveria estar fora da casa, só que ele não foi, ele voltou para casa. Situações. Ele voltou para casa. Mas, Ari, então se você faz um monte de personagens, tá muito bom, você tá ganhando muito dinheiro. Para cada personagem um cachê. Eu acho que faltou eu combinar isso. Viu? Você não... Combinar é na hora do contrato. Combinar não combinou na hora. Contrato, Você deixou escapar isso. Não, eu deixei escapar isso. Você ficou empolgado. Não, vamos fazer. Sabe quando viu, já botou a assinatura. Um ator sempre aposta na vaidade e aposta certo. Que todo ator fala, tem um desafio. E a gente fala, eu topo. E você acaba esquecendo. Eu vi, alguém falou de desafio, acho que a Nívia Maria falou de desafio. Que teve aqui, inclusive. Eu vi ela falando num trecho. Ela falou, o ator gosta de desafio. A gente gosta de desafio. O pessoal percebe isso e lança isso como isca e a gente esquece de combinar o preço. Porque eu tenho que correr muito. A primeira vez que o diretor ligou para mim, para saber se eu podia, ele falou, você tá muito velhinho? Que eu tenho, né, vou fazer 68 agora no meio do ano. Corpinho de 67, graças a Deus. Não, ninguém dá mais que 63. Não, também acho. Depois você deixa seu Pix também. E aí eu falei, olha, eu não sei, eu acho que eu tô bem, né? Eu pratico exercício físico, faço aí meu Kung Fu, assim, do jeito que dá, né? Eu falei, então vamos lá, vamos embora, né? E aí, realmente, a peça é uma prova de fogo. Seria até para um ator mais novo, mas estamos dando conta, porque eu tenho que fazer trocas absurdas, eu preciso de 3 contra-regras para fazer isso é uma espécie de atrativo da história, fora a história, que é como que o ator consegue fazer aquilo. E o que eu acho interessante nesse formato, que a gente chama de vaudeville é essa comédia mais rápida, onde tipo, tudo assim, abre a porta, entra, vem fulano e tal. Geralmente tem amantes envolvidos. Isso, como traídos. Visão Voador, por exemplo, né, que foi uma peça muito conhecida, que é bem esse formato. O que eu acho interessante é que o ator, às vezes, ele tem entradas, ele sai numa peça tradicional, ele sai daqui e volta depois de um tempo, aí nisso aí ele vai tomar um café, dependendo do tanto que ele tem, e volta. No vaudeville, você precisa ficar muito atento no texto, porque se você não entrar na hora certa, você matou a cena. E eu tenho praticamente, por causa dessa multiplicidade de personagens, eu tenho segundos só de coxia, que são para trocar de roupa. Eu tenho um ou outro momento que eu tenho uns 40 segundos que não dá para eu sair. Eu fico exatamente atrás da porta que eu vou entrar, tomando água, me hidratando com água de coco. Porque eu tô naquela suadeira danada, né? Tenho toalha lá atrás para que eu possa entrar com o frescor daquele personagem que não estava correndo, concorda? Não, e eu imagino como deve estar sendo gostosa a convivência de vocês. O Cássio, por exemplo, quantos anos que ele não fazia teatro? 30 anos. 30 anos que não fazia teatro. Mas ele tá incrível, não parece? Tá em forma. Ele tá absolutamente em forma e ele é um príncipe, né? O Cássio, a gente fez... Vocês não fizeram um filme, 45 do segundo tempo? Eu, ele e a... Foi o quê? 2021, 2022? Foi na pandemia, por esse... Com o Tony Ramos, o Tony Ramos, Denise Fraga. Na verdade é um trio, é um road movie, né? Um quê? É um road movie, que eles falam road movie. Eu não sei o que é, mas é muito legal. O que é? São atores que pegam uma estrada, vão viver uma história. Os americanos costumam chamar de road movie. Tipo Priscila, Rainha do Deserto? É um pouco isso. Então são 3 velhinhos que vão ver uma parada aí no interior, vão ver uma crush que eles tinham, coisa e tal. Porque os 3 estão no momento jovem, gente, X. ele mandou um crush aqui, vocês viram, gente? Eles estão no momento da vida deles, assim, que eles estão meio cagados, assim, eles falam assim, vamos fazer uma viagem, vamos fazer o seguinte, um é padre, que sou eu, o outro é o Cássio, que está com o casamento ferrado, outro é o Tony, que está com
o restaurante falido. Tá. Aí fala, então vamos pegar uma estrada, vamos lá ver a fulana, não sei o que, a gente vai. E é claro que nada é como a gente espera. Então uma comédia até um pouco meio italianinha, meio tem um tom meio triste, mas é uma comédia quase melancólica, mas muito boa. E foi ali que você trabalhou a primeira vez com o Cássio? Você já se conheceu antes? Conheceram ali Eu no tô filme? tentando me lembrar se eu já tinha cruzado com... Não, exatamente, foi a primeira vez. Foi a primeira Agora vez. é a segunda vez. A não ser que E eu quando esteja você me entrou esquecendo. nesse projeto, você já sabia que ele estaria? Sim. Na verdade, Aliás, me conta foi... como é que você veio parar nesse projeto. Adoro O essas diretor histórias. me ligou e me Aham. perguntou. Agora tem Tá, várias... mas você tá muito velhinho, ele estava nessa parte, né? Se eu tava muito velhinho, eu falei, não sei, né? Veremos. Aham. Eu acho que eu tô, mas tô fazendo. Velhinho eu tô, o que eu posso fazer a respeito? Mas acho que eu tô dando conta. Pelo menos o povo acha. Aham. E aí depois, eu não sei, tem várias versões, né? Nunca se sabe que foi sugestão do Cássio, o Alexandre fala, o diretor fala que foi sugestão Alexandre dele, o Reineck. produtor fala que foi. Todo mundo quer os louros da minha preciosa contratação. Uhum. Eu não sei, mas quem me ligou foi o Alexandre. Agora eu sei que o Cássio sugeriu meu nome, porque nós somos muito ligados, e o fato dele ser o protagonista foi uma coisa decisiva na hora de eu aceitar, porque o time é tão importante quando você está encenando no teatro. Você sabe, né? Times, né? Aqui é um time também. Isso porque se a energia não tá bacana, isso acaba ferrando tudo. E química você não constrói, ou tem ou não tem? Química você não constrói, e você já sabe que vai rolar, né? Então eu falei, nossa, com o Cássio eu posso ir, porque eu tive que me armar de coragem, né? Porque eu li o roteiro e realmente era assustador, né? E eu falei, pô, mas eu tô com um amigo do lado, eu tô com um diretor que eu trabalhei muitas vezes, né? O Suzy, que é parça, que é uma pessoa incrível, né? Às vezes que eu não conhecia, mas conhecia de fama. Sensacional também. Então, isso tudo me fez ter coragem. Sempre precisa coragem, né? Precisa. Qualquer coisa. Eu tô com 40 e... Falamos disso já hoje? Eu tô aqui com 43 a gente falou fora. anos. Fora, não é? No comecinho a gente mencionou que você começou em 81. Tô com quase meio século de carreira. Quase meio século de carreira. Mas é tudo muito assustador, porque também acho que você já está sentindo, já sentiu isso, aumenta também a sua exigência com você, né? E dos outros também, às vezes. Você falou aqui do Alexandre, né? O Alexandre tal, que é um parça. O Alexandre, você trabalhou com ele em 2005, você fez o Santo e a Porca, você teve outras experiências já mais para trás e mais para frente. Sim. E aí eu vi que, além do caso do Alexandre, eu vi que algumas pessoas se repetem na sua linha de trabalho ali. Você gosta de repetir o time que venceu? Eu gosto, mas eles gostam também. Dificilmente eu produzo. Então é mais fácil... Cacá Rossetti, você também fez coisas repetidas vezes. Né? É mais fácil ser cooptado do que eu ir atrás das pessoas. Mas, obviamente, eu aceito, porque até as brigas, as diferenças, você já teve, né? Então você sabe... os limites, né? A relação toda. Então, conhecer é bacana. Às vezes é bom também... variar, conhecer variar. Em outro restaurante. Mas eu sempre... eu tomo cuidado, eu pergunto, eu telefono para saber como é esse diretor, como é que é a convivência, né? Tem muita relação abusiva, às vezes, de diretor com ator. Tem né? algum diretor... nesses anos todos de carreira que você definitivamente não gostaria de trabalhar de novo? Teve um que morreu, que foi o Antunes Filho, que era um diretor muito abusivo do ponto de vista CPT, moral. Hoje ele seria uma pessoa cancelada, uma pessoa exilada, mas tem até um teatro com o nome dele. Há um tempo atrás. Ele é muito reverenciado pelo método dele, né? Tecnicamente ele é muito reverenciado. Pois é, mas você vê tecnicamente... Há um tempo atrás você fez um desabafo sobre isso na sua rede social, né? Sim. É que o tal... Se a gente for falar de benesses e de benefícios, por exemplo, a gente pode justificar qualquer ditadura, né? Por exemplo, se ela vai bem economicamente. Mas se a gente fala de ética, os valores éticos são
são irremovíveis e inabaláveis, né? Então, às vezes, seu método pode ser bom, mas suas atitudes não, né? Quando você fala isso do Antunes Filho, você está se referindo a que tipo de atitudes dele? Gritaria, humilhação, bullying, importunamento, não comigo, mas isso é uma coisa que eu soube, é difícil de provar, importunação sexual, essas coisas todas, né? No entanto, tá aí, né? Tem um teatro com o nome dele, eu acho bem errado isso, porque isso é uma coisa amplamente conhecida, né? Mas o Sesc amparou durante... sabendo era grave, não sabendo era grave também. Duvido que não soubessem, né? Mas, inclusive, quando eu dei entrevistas sobre isso, o jornalista ficava bastante interessado em saber, porque quando eu vinha para o Face falar sobre isso, pensando, isso 30 e tantos anos depois, que eu falei, eu vou começar a falar disso. Eu comecei a falar disso, mas esbarrava no editorial. Então o cara não conseguia... Ele conseguia fazer entrevista, mas os editores ou o dono do meio de mídia barrava. Cortava Você vê ali. o poder que tem, né? Porque você está mexendo com anunciantes. Bom, você sabe do que eu estou falando. Né? Então, essa questão ética, ela é bem importante, né? Mas... ela esbarra nisso. Mas o cara é muito competente. Mas se você for ver, havia uma grande estabilidade econômica na época nazista, na Alemanha. Existe e talvez haja uma boa estabilidade agora econômica no governo Trump, né? Isso vai justificar qualquer ato? Não, né? A gente tem que separar as coisas. Quer dizer, o que você está falando serve até de alerta para pais que levam os filhos em agências, em cursos novos, porque você está lidando com um sonho. E principalmente quem não é da área, quando leva o seu filho, está acreditando que, bem, vamos ver como é que é isso, talvez seja assim, como é que se lida. Tinha até uma preparadora aí, a Fátima Toledo, que a gente sabia que descia a mão em todo mundo, e os asseclas dela desciam a mão. E diretor de TV com escola de teatro, que também sonda-se muito o teste do sofá, também tem. Pois é, isso. Então, essas coisas todas, elas têm que ser ditas e tem que ser... tem que tomar bastante cuidado, porque as coisas... a presunção é sempre de inocência. Se existe uma acusação, ela precisa ser provada. Mas se existe a fama... se você não tem os meios de checar e já existe esse boato, é melhor tirar o seu filho de lá. Né? E muito do meu depoimento não foi assim, que ressentimento que eu tenho das coisas que eu passei lá, dos abusos, das gritarias, das humilhações, né? Dos assédios. Foi assim, eu pensei, nossa, eu devo isso, né, para os meus contemporâneos, para que cuidem, para que seus filhos não fiquem lá, né? O Centro de Pesquisa Teatral está lá, obrigado, lá no Sesc Anchieta. Eu espero que em melhores mãos, porque é ele que fundou aqui. Agora, essa foi uma experiência que claramente deixou uma cicatriz, um pequeno trauma, uma coisa assim, mas... não foi sempre assim, graças a Deus, não é mesmo a maioria. Não. Por exemplo, quando eu saí de lá, eu achei que o mundo era assim, eu só fui percebendo como, às vezes, uma pessoa sai de uma relação abusiva, você só percebe que viveu uma relação abusiva quando sai dela. Ou quando você está prestes a isso, né? E hoje em dia, a gente tem muita informação sobre o que é uma relação abusiva. Né? Hoje está bem mais claro, né? Está mais claro, né? Então, ainda bem, algumas coisas melhoraram muito. E a rede social que a gente falava ainda há pouco ajuda muito nisso, né? Ajuda muito, mas é preciso falar sobre o passado para que ele não se repita, porque as pessoas abusivas, elas vão ficando mais sutis também, né? Elas podem burlar... Hollywood mostrou isso muito recentemente. Mostrou recentemente, né? Existe ainda muito abuso. A gente tem que ficar atento, né? Vamos do 8 pro 80 agora. Vamos pro outro extremo, porque teve uma parceria sua que eu admiro demais. É um cara que eu adoraria ter trabalhado. Jô Soares. Cara, que gênio, Jô. Você fez Ricardo III com ele? Eu fiz Ricardo III, eu gostei muito. Ele montou... Ele te dirigiu no teatro? Sim, ele dirigiu. O principal Que cabeça, ator, Jô Soares, ele né? era incrível, né? Ele fez tudo. Ele fez a cenografia e
Ele era uma pessoa muito inteligente, como todo mundo sabe, né? Isso foi em que ano, mais ou menos? 2007. 2007. Já faz tempo, né? É, Olha 7, que coisa. 17, 27. Daqui a pouco piscou o olho 20 anos. Há 20 anos, né? É. É engraçado isso, como o tempo voa, voa. A rua. Mas ele era uma pessoa incrível. Eu sinto muita falta dele. A gente até chegou a ficar bastante próximo na época. Eu cheguei a ficar próximo. Um amigo ia pra casa dele. Ensaiava lá no apartamento dele, que tinha Ensaiava andar lá, de mas aí cima. às vezes eu ficava depois, a gente jantava, via filmes. Ele tinha uma cinemateca lá, uma sala de cinema, né? Um Aham. apartamento muito bom. Ele tinha uma sala de cinema e ele me convidava e falava, vamos ver um filme, vamos. Aí uma namorada na época ia também. Ou a gente via. Era incrível. Que Era legal. incrível. Ele foi uma pessoa incrível. Eu tenho muita saudade dele. Ele sabia muito e era um homem muito elegante, era um cavalheiro. Um gentleman, Esse né? sim, um cara incapaz de fazer qualquer grosseria. É verdade. É. E uma forma respeitosa com qualquer pessoa que cruzasse com ele. Sim, sim. Isso, Como tem que ser, é melhor a vida assim, não é? Eu acho mais fácil, porque a nossa passagem aqui é tão rápida, né? Por que você não... Por que você vai tratar mal os outros, né? O dia passa mais rápido se você tá de boas, né? Você É falando uma questão isso, até de inteligência. me faz pensar numa coisa que as pessoas dizem muito sobre você, assim, seus colegas me dizem isso, e me parece que se confirma pelo nosso papo aqui, que é a sua relação com fãs. Você gosta da relação com fãs? Você tem um carinho especial por eles, uma gratidão? Você sabe por que eu gosto? Por um motivo muito prático. Você sabe o que eu estou falando, você tem os seus também. Mas às vezes os colegas, às vezes os críticos, às vezes, sei lá, os colegas de profissão, né? Às vezes acham isso, acham aquilo que você está falando. O bom do público é que eles vão direto na veia. Eles gostam, eles mostram na expressão que estão felizes, né? E eu gosto de estar em contato com essa felicidade porque eu não sou perfeito. Eu quero, durante aquela 1h10 que demora a Uma minha ideia peça, genial, a sua peça eu quero atual. que eles flutuem. Então, quando eu vejo que eles ainda estão flutuando no saguão, por isso que eu saio rápido. Eu fico encantado, porque de novo, voltando para o que a gente falou, eu tô naquele lugar que muito me honra, que é o lugar do Jerry Lewis, o lugar do Chico Anísio, o lugar do Jô Soares, o lugar dessas pessoas. É um lugar muito importante, do Peter Sellers, o lugar de todos os nossos ídolos, né? E eu gosto de saber que eu estou nesse lugar. Com Isso muitos pra anos mim de é carreira, tudo. você deve ter histórias assim também. Eu só aqui tenho 20 e poucos anos de casa, né? E alguns ouvintes que são muito participativos, que me mandam mensagem, quando eles somem longamente, eu sinto até falta. Eu falo, caramba, o que aconteceu? Alguns me contam coisas, assim. Você vai criando um vínculo, né? Não é uma coisa de você passar no novo junto, mas é uma coisa que... Pô, mas cadê fulano que sumiu? Você tem fãs que Sim. são mais próximos, assim, que você Sim, lembra pelo nome? Muito, tem gente que se lembra de coisas que eu fiz há muito tempo Fala de atrás. 2 ou 3 que eles vão ficar muito felizes de... Não, você está falando... Pois você sabe que a gente acaba vivendo numa bolha, né? Então, os meus fãs, eu sou fã deles também, são todos atores. Mas eu adoro os porteiros do meu prédio. Eu adoro porque eles estão sempre participando de tudo que eu faço, torcendo por mim. Eles veem o carro da Nativa que foi me pegar lá, eles falam que legal, né? Eu sinto essa torcida. O senhor vai estar lá, anos. seu Ari? Me fala quando é que eu vou ouvir, que eu vou assistir. Eu gosto muito dessa... Então é o dia a dia, é o bairro aí andando. E como é que você tá, florista? Eu Pãozinho. gosto muito dessa torcida, assim, da pessoa... Eu ia dizer comum, mas eu sou comum também. Mas da pessoa que não é ator. O anônimo, pessoa... você diz assim, o cidadão comum que vive no dia a dia, né? Você até falou assim, como que é a vida de um ator, né? A vida do ator é exatamente igual, né? É exatamente igual. A gente paga boleto, a gente se preocupa, a gente comemora, a gente chora, a gente tem desinteria, a gente se preocupa com o filho, a gente tem noites sem dormir, a gente fica deprimido, a gente toma remédio, vai na Fica terapia. triste com bronca de chefe.
fica com bronca bastante, né? fica com bronca de chefe, faz as pazes com o chefe. Faz as pazes. A nossa vida é terrivelmente parecida com qualquer outra. E não tem por que você também se sentir nem superior nem inferior, né? Senão, eu sou um espelho. Uhum. Né? Então, se eu me sentisse superior... eu Por não maior seria um que bom você seja, espelho. depois de um tempo, todos nós seremos esquecidos. Todos nós. Todos nós. Claro, Todos nós. claro. Abujan, o grande professor Abujan, já ensinava isso pra gente, né? Né? Opa. Você teve com ele como ator? Cara, não estive com ele, mas assim, o que ele produziu eu consumi no máximo que eu pude e continuo consumindo tudo que ele falava. Eu acho que ele era de uma genialidade espetacular. Ele era muito direto, né? Exatamente, exatamente. É. Outra coisa que eu acho que deve ter um lugar especial na sua memória é chocolate com pimenta, Sim. né? Eu me lembro muito do seu rosto lá. Eu acho que teve duas coisas que eu fiz. Duas obras, que foi o Durval Discos, foi um filme. Durval Discos. Que tem mais de 20 anos agora. Não, tem mais de 20 anos. Tem 2001, 2002, uma coisa assim. Vocês podem pesquisar mais na internet sobre o Durval Discos. Eu acho que ele clássico. tem disponível gratuito no YouTube. Olha que legal, procura Durval Discos. É mais fácil. É mais simples. Então, chocolate e pimenta são duas coisas assim, vamos dizer, emblemáticas da minha carreira, né? Novela completa Chocolate com Pimenta foi... Você já tinha feito outras coisas antes? Porque você tinha participações, coisas assim, que eu me lembro de já conhecer o seu rosto, mas eu me lembro de Chocolate com Pimenta muito você na trama. É porque o personagem era mais importante. Depois eu fiz... faz tempo que eu não faço. Eu fiz aí uma meia dúzia até... A última que eu fiz foi em 2013. Já lá vão 10 anos. 12? 12 anos. Foi o último que eu fiz. Eu não sei por quê. Eu tenho feito bastante coisa. Por exemplo, eu faço um sitcom chamado Dono do Lar, que eu sou contratado. Dono do Lar. É no Multishow, não? É no Multishow. No Multishow. Eu faço lá, que eu sou o tio dele, então a gente já está na 8ª temporada, eu fiz pelo menos 6 temporadas. As pessoas reconhecem bem a TV a cabo na rua, o dia a dia? Muito. Nem sei se ainda fala TV a cabo, que não é mais cabo, agora é streaming, né? Streaming. A gente aprende a falar umas coisas com o tempo, o tempo vai passando, a gente não larga a mão, sabe? Não. Mas streaming, road movie, né? Exatamente. É impressionante, sim, reconhecem demais. Mas é engraçado quando reconhecem de obras anteriores, de teatro, lá das calendas, antes de eu fazer televisão. A pessoa ficou com isso na cabeça. Isso, às vezes, acaba me comovendo mais, porque o público de teatro é um público pequeno em relação ao meio, que é um meio... o meio, né? O meio da TV, o meio do rádio. Quando vem gente, assim, há muito tempo que tem a peça que eu fiz guardada, assim, no coração, fala, nossa... às vezes, atores me falam que eu estou me lembrando de 2 ou 3 que falam assim, eu sou ator por sua causa. Uau, isso deve ser a coisa mais não é incrível? gratificante. Imagina que falam para você que tem ator. Eu já recebi mensagem já assim. Aconteceu, então. Já e até me surpreende, porque eu falo, puxa vida, talvez você devesse mirar em outros, mas é honroso. É honroso, de qualquer forma é honroso, fico feliz. Na batalha do dia a dia, a gente está sempre lutando demais, né, com tudo. Então, esse afago que vem do nada, de repente, assim, nossa, a gente salva o dia. Eu falei de Chocolate com Pimenta porque você dividia cenas com a Elizabeth Savala e eram cenas de humor, sketches, assim, a tal da química que a gente dizia ainda há pouco. A gente tinha muito. Tinha uma química legal ali, a gente ficou muito amigo, ela me deu um apoio muito grande, porque eu tinha realmente feito... acho que Andando nas Nuvens antes, mas uns 4 anos antes eu estava destreinado e era também um papel... da 7, né? Andando nas Nuvens também era da 7, eu acho, né? Com o Nanini, que fazia um cara que era esquizofrênico, que tinha um amigo invisível. Eu lembro que na época o personagem, ele começou pequenininho e ele foi alcançando uma dimensão que virou até eu não lembro mais agora, eu e os nomes, mas eu falava com esse cara que não existia, acabou virando um meme, porque eu falava, não é fulano, eu esqueci, você vai se lembrar aí, você. E aí virou um meme. Se fosse hoje, certamente viralizaria. Né? Mas virou um meme assim na rua.
todo mundo falava isso, né? Então, isso foi... Aí depois, 4 anos depois, eu tava assim, claro, o papel era de maior envergadura, desde o começo da novela até o final, era um mordomo vilão, né, que marcou. Mordomo é mordomo, né? Ela me ajudou demais, demais. Eu sempre vou ser muito grato a ela. Ela, o Ari Fontoura... na primeira vez que eu tive lá, o Otávio Augusto também. O que seria da gente sem os colegas, né? Não é? Principalmente com os colegas generosos mais antigos que ensinam, né? Que topam ensinar. Que o topam. Tony, que você fez o filme, que é um cara espetacular, Quem? né? O Tony Ramos, que você fez o filme. O Tony... Eu peguei um voo com ele há um tempo atrás. Uma das pessoas mais gentis de todos os tempos. Eu peguei uma ponte aérea junto com ele. Sim. Cara, nós trocamos assim, assuntos, não de trocar o WhatsApp no fim, mas a gente veio conversando. Que personalidade agradável, como é bom de falar ele com o Tony. É o tempo todo, né? Eu tive a gente. sorte de fazer um longa com 2 príncipes, os últimos cavaleiros do universo. Se não tivesse cachê, valia a pena pagar pra estar ali no meio só pra conviver com eles. O Tony Ramos, né? E o Cássio, com quem eu convivo. O Cássio é de uma doçura impressionante. É um cara de uma educação, de uma elegância em cena fora dela. Uhum. Ô Ari, eu tô reparando... Quando mexe a mão assim, as suas unhas elas estão com pintadas. uma cor, elas estão pintadas. Eu pintei. É um rosa? É um pink, é um rosa. Eu gosto de fazer. Eu tenho para mim às vezes que são, eu não sei o que são. Acho que é vaidade, acho que é loucura, ou é falta do que fazer, mas acho que são meus sinais de diferenciação, de que a minha marca de Caim. Já pode chegar diferente porque eu sou diferente, entendeu? Assinam sua personalidade. Interessante. Interessante. Eu gosto de dar se eu não dou no verbo, eu gosto de dar no visual. Né? Você gosta de deixar a sua mensagem clara. Eu gosto de deixar a minha mensagem assim, eu sou out, sou fora da casinha. Então acho que deve ser isso. Você é pai de quantos? Você é pai de quantos? Ninguém. Eu tive só gato. Só gato? Só gato e gata. Eu tive 2 casamentos mesmo assim, de morar junto. Mas as minhas mulheres não estavam em ascensão profissional, enfim. Eu sempre soube para mulher, né? Eu compreendi isso e nunca mais falamos sobre isso. Uma era atriz, outra era a jornalista famosa, que é muito. As duas são muito amigas minhas ainda. Uma que é a âncora da CBN, a Cássia Godoy. Nós ficamos juntos uma década. E todas em ascensão profissional. E a gente chegou, quer dizer, eu queria, mas elas não quiseram. E ficou assim. Porque eu achei, então eu que confundi. Eu achei que aquele jovem que fez com você há uns anos atrás a peça do Godot. Não tinha um jovem, ele era talvez filho de uma dessas moças, não? Não. Não tinha um adolescente? Ele é filho de uma atriz, mas não. Nada a ver. Então, por favor, gente, não misturem as coisas. Não é o pai. Ok, não é o pai. Se me informem melhor, me deem dados. Acho que não. Quase certeza. Quase certeza. Os meios para que isso acontecesse não se deram. A gente não tem certeza de nada, mas... O que eu tenho certeza é o seguinte, a peça é ótima, ele está em cartaz no Teatro Procópio Ferreira com uma ideia genial. Suzy Rego, Cássio Gabo Mendes, Zezé Barbosa e o Ari França. Dias, horários, explica tudo pra gente. Explico. E convida o pessoal, né? Sexta-feira, convido a vocês. Sexta-feira nós temos um espetáculo às 21h, no sábado às 21h30 e no domingo às 18h30, mais cedinho. Mais cedinho, né? Ótimo, maravilhoso. Pra todo mundo. Pra nós também. E eu tô esperando vocês lá, se vocês quiserem ver eu correr pra cima e para baixo e passar um perrengue danado, o personagem e o ator. Eu, se fosse vocês, eu ia lá. Você tem até o dia 15 de abril aqui em São Paulo. Não, até o 15 de abril não. Esquece que eu falei. Você tem até o final de abril, dia 27, me parece, para nos ver. Vai que você vai gostar. E depois a gente conversa no saguão. Você pode tirar uma foto comigo, me bater, você escolhe. Dar um beijinho na bochecha. Dá um beijinho na bochecha, claro. Isso, pronto, beijinho. Aproveita esse período que eu tô facinho. Olha aí, você não vai perder. Então, Teatro Procópio Ferreira. Se você quiser saber mais, tem o Instagram da peça também, né? Tem,
Agora me escapa Mas provavelmente é o arroba da peça. Deve ser arroba uma ideia genial. Se você Sim. jogar isso, você vai encontrar lá. Certo. É, isso. A gente pode deixar aqui embaixo também na descrição. Pronto. Deixa aqui embaixo, tá, produção? Ari, conforme eu previa, seus amigos estavam certos. É uma delícia conversar com Imagina, você. o prazer é todo Adorei meu. te conhecer, viu? Eles são muito gentis e eles que são amáveis. Eles são... eu tenho a convivência em cena com eles, a convivência deles como meus amigos é uma coisa que me enriquece. A gente se ama muito e isso eu diria que isso não é nem química, isso é sorte. E se tem uma coisa que eu tive na vida para encerrar mesmo, foi sorte. Isso eu te falo, mais do que esforço. Temos um corte. Uma coisa que eu tive na vida foi sorte. Foi boa essa frase para afinar. E é verdadeira. Sorte, verdade. mas sorte, nunca se esqueça, é o talento encontrando a oportunidade. Vou aceitar. É isso. Vou aceitar. Você que ficou com a gente até aqui, obrigado, viu, pela sua atenção. Continue navegando no canal, tem outras entrevistas também para você ver na sequência. E vá assistir, se puder, uma ideia genial no Teatro Procópio Ferreira. Ari, até a próxima. Obrigado, querido. Eu estou esperando você lá. Eu tenho certeza que você vai gostar muito. Estarei lá. Conte comigo. Eu espero vocês lá. Tchau. Tchau.